Lá, dando continuidade ao nosso conteúdo da aula, a gente vai falar agora sobre algumas características e propriedades bem interessantes sobre as redes ou os grafos, que é a densidade, a espacividade e as subredes. Essa espacividade, né, se a gente traduzir ao pé da letra esse termo de inglês para português, vocês vão ver que uma das possíveis traduções é a escassez, né? Mas espacividade, ela é um termo que vem da álgebra, especificamente da parte de matrizes. A gente vai ver que matrizes tem tudo a ver com grafos e com redes. Mas uma matriz esparsa é uma matriz que a grande quantidade dos seus elementos tem valores que não importam. Ou um valor zero, ou um caractere ali, coringa, que não tem nenhum significado. Então, esse termo vem daí. A gente vai ver que vai ter redes, né, que tem muitas conexões e redes que não tem poucas conexões. Essas redes que têm poucas conexões são chamadas de rede esparsa, né? Essa é a definição do tema. E vamos ver também algumas questões sobre sub-redes, mas são propriedades aqui bem importantes e que vão caracterizar as redes que a gente está trabalhando. Inicialmente, é importante a gente definir um termo que caracteriza uma determinada rede, que é um termo conhecido como uma rede completa. O que é uma rede completa? Então, imaginando que uma rede, a gente já mencionou, ela é formada por um conjunto de vértices, as bolinhas, e um conjunto de arestas, ou os edges, que são as conexões. Se, por acaso, essa rede, cada nó nessa rede estiver conectado com todos os outros nós da rede, a gente diz que isso é uma rede, é uma rede completa, né? Observe aqui que cada bolinha, ela se liga às outras três bolinhas, ou seja, um vértice liga a todos os outros vértices. Isso para um grafo normal. E aqui do lado direito tem um grafo bipartido, né, que a gente já mencionou. Onde um grafo bipartido a gente tem vértices diferentes. E esses vértices diferentes eles se conectam entre si, né? Se conectam um com os outros, né? Na verdade, vértices do mesmo tipo não é possível ocorrer uma conexão. Aqui vocês veem que apenas os vértices em azul se conectam com os vértices em amarelo. Então, numa rede completa, bipartida, todo mundo está conectado com todo mundo dos grupos diferentes. Em termos matemáticos, é relativamente simples a gente demonstrar como calcular o número máximo de links possíveis. Assumindo que, aqui nesse primeiro caso, que a gente tem uma rede não dirigida, né? O undirected graph, uma conexão, na verdade a rede ela é uma relação, uma combinação de n vértices 2 a 2, né? Uma conexão acontece entre dois vértices. Então se a gente aplicar a fórmula aqui direta, né, que seria n fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica n menos 2 fatorial, a gente teria essa relação aqui. Ou seja, o número máximo de links de arestas que uma rede não dirigida pode ter, ela é uma função do número de nós. Seria o número de nós, e multiplica n menos 1 sobre 2. Observe que essa relação, quando a gente considera um grafo dirigido, né? No caso aqui, se a gente tivesse umas setinhas, né? Esse 2 ele some da equação, aqui, ó. O número máximo de links em um grafo dirigido, ele some porque, na verdade, a gente não vai contar mais isso duas vezes, vai contar só uma, dado que existe uma direção daquela aresta. Num grafo não dirigido, esse link aqui ele é contado duas vezes. Uma vez para esse vértice e outra vez para esse outro vértice. Então, tem esse detalhezinho, mas também nada muito complexo. Mas o número de links é em função do número de nós da rede. Tudo bem. Em uma rede bipartida é até mais simples, porque como a gente tem conjuntos diferentes, então a gente vai ter o número máximo de links vai ser, na verdade, uma multiplicação simples.
entre o número de nós, aqui a gente chamando de N1, de um grupo, aqui, por exemplo, os nós em azul, e N2 seria o número de nós do outro grupo, aqui em amarelo. Então, o número máximo de links em uma rede de partida é N1 vezes N2. Bom, outra definição bem importante aqui no nosso contexto é a densidade de uma rede. O que é que essa propriedade ela significa? Ela, na verdade é uma relação do número de links que uma rede tem dividido pelo número máximo de links. Então aqui vai dar uma porcentagem. Ela mede o quão conectada está uma rede, né? Se eu suporto um número máximo X de links, então se eu tenho um número K, eu posso pegar essa relação. Isso é bem interessante, porque a gente consegue ter uma visão da rede sem precisar plotar a rede, né? Apenas do ponto de vista matemático. Aqui nessa rede aqui, a gente vê que é uma rede completa, ou seja, todo mundo está conectado com todo mundo. Nesse caso, o número de links da rede é igual ao número máximo de link da rede. Por isso que a densidade aqui foi 1. Então, o valor máximo que a densidade pode assumir é 1. Então, e o valor mínimo 0, né? Ou seja, ninguém está conectado com ninguém. É os dois extremos. Está tudo conectado, é o valor 1. Não tem ninguém conectado, é o valor 0. E qualquer coisa ali entre os dois vai ficar um valor da densidade menor do que 1. Isso é importante frisar. Bom, a gente já calculou o número máximo de links, né, no slide anterior. Então, apenas substituindo aqui os valores, a gente consegue ter uma relação da densidade, agora que envolva, que envolva o número a quantidade de links aqui, né, a variável L, e o número de nós. Isso para um grafo não dirigido, que é esse caso aqui. Para um grafo dirigido, seria o caso se a gente tivesse setinhas aqui, né, indicando alguma direção, esse 2 ele cai fora da equação, até porque, como a gente já frisou, né, essa aresta aqui ela não vai mais ser contada duas vezes. Então, de toda sorte, a gente tem uma relação da densidade, né, que ela envolve tanto os links quanto o número de nós na nossa rede. Bom, a gente percebe alguns comportamentos, né? Como eu frisei, o número máximo, a densidade máxima é 1. Porém, quando o número de links da nossa rede, aqui tem um exemplo bem didático de duas redes, ele é muito menor. Esse símbolo aqui, ele quer dizer muito menor. Ele é muito menor que o número máximo de links. Isso acaba refletindo que a densidade ela é muito menor do que 1, né? Então, quanto menor a densidade, significa dizer que a rede é como essa aqui, ó. É uma rede que ela tem poucos links comparado com a rede completa. Então, a gente só olha nessa métrica, a gente já consegue saber mais ou menos o jeitão da nossa rede. Isso é muito importante. Em geral, a gente diz que quando essa rede ela tem esse comportamento aqui, uma densidade muito pequena, a gente diz que é uma rede esparsa. Em geral, vocês vão ver que os problemas reais, a maioria das redes são esparsas. Ou, de uma outra forma, quando o número de links ele é proporcional em ordem de grandeza ao número de nós, a gente diz que é uma rede esparsa. Por outro lado, quando o número de links ele aumenta numa proporção quadrática, a gente diz que é uma rede densa, né? Com valores que se aproximam de 1. É uma forma de caracterizar uma rede também, se a rede é esparsa ou densa. Bom, aqui está um exemplo que a gente tirou aqui do livro, né, da referência que a gente está adotando aqui no curso, que é a First Course on Network Science. Aqui a gente tem várias colunas, aqui a gente tem várias redes que os autores do livro compartilharam. Redes de problemas diversos, aqui da rede do Facebook, rede de filmes, Wikipedia, Aaron, que é um caso bem conhecido aí
uma rede de fraudes, né, contábeis, bem conhecida mesmo. A gente tem o tipo dessa rede, se não tiver nada, ela é um grafo não dirigido e sem pesos, não ponderado. Se tiver um W, significa dizer que essa rede ela é ponderada. Se tiver um D, ela é dirigida, e no caso, dirigida é ponderada, e por aí vai. A gente tem o nome de nós nessa rede, o número de links, a densidade, e tem outra métrica aqui que é o average degree, que a gente vai ver mais à frente. Eu não vou comentar agora nesse instante. Bom, então dá para ver, por exemplo, se a gente pegar aqui a rede de Facebook da Northwestern University, né? Ela tem 10 mil nós, aproximadamente, quase meio milhão de links, e uma densidade de 0,009. Então, como a gente sabe que a densidade ela varia de 0 a 1, e 1 seria uma rede completa, a gente já percebe aqui que não é uma rede completa, né? Até porque se fosse uma rede completa, esse número de links aqui seria absurdo. É uma rede escassa, esparsa, né? Mas uma outra forma de analisar esse número é o seguinte: como a gente tem 3 casas, significa dizer o seguinte: a cada 1000 links na minha rede, a cada 1000 links possíveis na minha rede, porque tem 3 casas aqui, né? Apenas 9 links ocorrem, né? Então, é uma outra forma de interpretar, esquecendo um pouco as equações, né? Não precisa ninguém decorar as equações, mas a interpretação aqui que é mais importante. Então, vou repetir, ó. A cada 1000 links possíveis, apenas 9 são utilizados. E observe que as outras redes aqui no estudo tem base de dados aqui, redes que ela tem uma densidade até ainda menor, né? Essa rede aqui é absurdamente esparsa, né? Olha quantos zeros tem. É, aqui é 3 ordens de grandeza, né, menor do que o primeiro. Aqui tem 3 zeros, aqui tem 3 casas depois do zero, aqui tem 6 casas depois do zero, né? Então, 3 ordens de grandeza menor. E ainda mais esparsa, né? Ou seja, a cada 1 milhão de possíveis links, ele só tem 6 links, 6 conexões. É bem pouco. Bom, aí tem que investigar o problema, né? Aqui é uma rede de filmes e atores e tal. Tem que ver melhor para tentar entender um pouco disso. Mas é uma forma de caracterizar. Outra coisa que nos chama a atenção é que essas densidades são diferentes. Como eu falei, né? Essa aqui é bem menor, mas tem algumas densidades que são bem maiores, ó. Uma ordem de grandeza maior do que essa aqui, primeira. E algumas que são realmente uma rede mais próxima de uma. A gente já seria uma rede densa, especificamente relacionada com a parte de nutrição, problema aqui de nutrição. Mas a gente consegue ver por essa tabela. O importante é, dado um determinado problema, a gente pode identificar as propriedades daquela rede relacionada com o problema e tentar inferir algumas questões do comportamento, como as relações são feitas. Bom, outro ponto importante nesse tópico, que é a questão das sub-redes. Como o próprio nome já remete, uma sub-rede é uma amostra, um sample de um conjunto maior da rede original. Então, aqui nessa linha, a gente vê aqui a rede original, seja ela não direcionada, não dirigida ou dirigida. É uma rede bem simples. Aqui a gente já adianta para vocês essa matriz aqui, essa tabela, que é uma forma que a gente pode representar a rede. Nesse caso, essa tabela é conhecida como a matriz da adjacência, que é uma tabela, basicamente, onde esses números aqui, 1, 2, 3, 4, são justamente os labels, os rótulos dos nossos vértices. E a gente repete na linha e na coluna. Por exemplo, aqui a gente não tem uma conexão recorrente, né, que significaria um vértice se comunicar com ele mesmo. Então, o vértice 1, ele não se comunica com ele mesmo, por isso que aqui é 0, 1 com 1. O vértice 1, ele não se comunica com o 2, ó, não tem uma conexão aqui.
Porém, o vértice 1 ele se comunica com o 4 e com o 3. Então, é por isso que aqui no 3 tem o número 1 e no 4 também, né? O nó 2, por sua vez, ele se comunica apenas com o 3 e 4 também, aqui, ó. O nó 3, ele se comunica com todos os três, com o 2, com o 1 e com o 4. Então, se comunica com o 1, com o 2 e com o 4. Da mesma forma, o nó 4, ele se comunica também com os outros três vértices dessa rede. Então, a matriz de adjacência é uma forma de representar o grafo. Existe a lista de adjacência que vocês vão ver na parte prática, mas a matriz de adjacência é uma delas. Então, quando a gente extrai uma sub-rede, observa que nessa área pontilhada, a gente tem uma representação menor do grafo da nossa rede. Isso é muito comum, porque em alguns casos a gente não quer estudar a rede toda, a gente quer estudar um caso particular da rede, uma comunidade, ou uma pessoa, ou um nó, depende da abstração da modelagem. Especificamente, essa área aqui rachurada, ela tem um nome específico, que é chamado de clique. Apenas para contextualizar, né? Um clique é um subconjunto do grafo, quando a gente extrai esse clique, todos os nós eles estão conectados de alguma forma. Não tem nenhum nó que esteja solto, né? Ali nessa sub-rede, né? Então, isso aí seria um clique, tanto do ponto de vista de uma rede não dirigida quanto dirigida. Bom, e por fim, né, nesse tema, uma sub-rede com bastante aplicação, com uso aí em várias áreas da, da análise de ciência de redes, que é a rede Ego, ou a Ego Network, né, do inglês. A Ego Network é quando a gente quer estudar as relações de um determinado vértice, né? Imagine, por exemplo, a gente tem os usuários do Facebook da UFRN. E eu quero pegar, por exemplo, quais são como é a rede do Ivan, dos amigos do Ivan. Então, nesse exemplo aqui, imagine que todo mundo aqui seria a rede do Facebook e eu quero analisar apenas a rede dos amigos do Ivan. Então, eu extraio essa sub-rede, dá para ver aqui que é esse nó aqui, e eu vou tentar identificar como é que os amigos do Ivan estão se interagindo, ou até mesmo características desses amigos. Observe que, inclusive, se por acaso dois amigos do Ivan eles se interagem, que é esse caso aqui, essa informação também é trazida. Então, a rede Ego é uma rede que tem uma aplicação bem vasta aí na literatura. Então, é isso. A seguir, a gente vai ver um pouco mais sobre outras propriedades, como o grau da rede, o grau de um nó, e também formas de representar essa estrutura, né? Eu já mencionei essa matriz de adjacência, mas é importante a gente focar um pouco mais nela também, entender como um grafo, como essa estrutura de dados, ela pode ser armazenada do ponto de vista de programação e também matemático. Então, até o próximo vídeo.